H.P. Lovecraft, A Chave de Prata, parte 2, parte final. Carter estava começando a vislumbrar novamente o brilho de mundos estranhos e fantásticos, de naturezas confusas que tomavam a forma de cenas claras de sua infância e o faziam lembrar de fatos corriqueiros esquecidos há muito tempo. Algumas vezes acordava chamando por sua mãe e por seu avô, que já estavam há mais de um quarto de século descansando em seus túmulos. Uma noite, sonhando com seu avô, lembrou-se de uma chave. O velho professor de cabelos grisalhos, de aparência tão real como se estivesse vivo, falou longamente e fervorosamente de seus ancestrais e das estranhas visões que tiveram aqueles homens refinados e sensíveis, que eram os seus antepassados. Falou do guerreiro cristão de olhos flamejantes e dos segredos cruéis que aprendeu com os saracenos durante o tempo em que o mantiveram em cativeiro. E do primeiro Sir Randolph Carter, que estudara as artes mágicas nos tempos da Rainha Isabel. Falou também de Edmund Carter, que esteve prestes a ser enforcado com as bruxas da cidade de Salem, e que guardara em uma caixa antiga uma grande chave de prata que herdara dos seus antepassados. Antes de Carter acordar, o visitante etéreo lhe disse onde encontrá-la. Uma caixa de carvalho entalhada, de uma antiguidade prodigiosa, cuja tampa não havia sido aberta por cerca de 200 anos. Ele a encontrou no meio da poeira e as sombras do grande sótão, inacessível e esquecida, no fundo de uma gaveta de uma enorme cômoda. A caixa tinha cerca de 30 centímetros, e os entalhes góticos eram tão apavorantes que não era de se admirar que ninguém tivesse ousado abri-la desde a época de Edmund Carter. Ela não fez nenhum barulho quando Carter a balançou, mas o perfume de especiarias esquecidas que dela se desprendeu o mergulhou em um misticismo. Que a caixa continha uma chave não passava de uma lenda sombria, e nem mesmo o pai de Randolph Carter nunca soube da existência de tal caixa. Ela havia sido reforçada com tiras de ferro enferrujado, e parecia não haver maneira de abrir a fechadura imponente. Carter teve uma vaga premonição de que lá dentro encontraria a chave da porta perdida dos sonhos. Mas seu avô não lhe disseram a única palavra sobre como e onde usá-la. O velho criado forçou a tampa esculpida, tremendo de medo pelos rostos horríveis que olhavam para ele da madeira enegrecida, e por algum sentimento de familiaridade que ele não sabia explicar. No interior, envolvida por um pergaminho desbotado, estava uma enorme chave de prata manchada, esculpida com misteriosos arabescos. Mas não havia nenhuma explicação legível de qualquer tipo. O pergaminho era volumoso e continha estranhos e bizarros hieróglifos em uma língua desconhecida, traçados com um bambu antigo. Carter reconheceu neles os mesmos caracteres que vira em um rolo de papiro que pertencia ao terrível sábio do sul, que desaparecera uma noite em um cemitério sem nome. Aquele homem estremecia toda vez que consultava o pergaminho, e agora Carter também o temia. Mas ele limpou a chave e a manteve consigo naquela noite, enfiada em sua velha e aromática caixa de carvalho. Enquanto isso,
Seus sonhos se tornavam mais e mais vívidos, e embora não o levassem a nenhuma daquelas cidades estranhas, ou aos seus incríveis jardins dos tempos antigos, estavam adquirindo um significado definido, cujo propósito não deixava margem de dúvidas. Eles o chamavam para um passado remoto, e Carter se sentia levado pelas vontades unidas de todos os seus ancestrais, em direção a alguma fonte oculta e antiga. E então, ele entendeu que deveria penetrar no passado e se misturar com as coisas antigas. E dia após dia, pensava nas colinas ao norte, onde ficava a cidade assombrada de Arkham e o impetuoso Miskatonic, e a moradia rústica e solitária de sua família. Sob a luz melancólica do outono, Carter tomou a antiga e conhecida estrada, passando pelas fileiras de graciosas colinas onduladas e pardos cercados por paredes de pedras. Atravessou os vales distantes e encostas cobertas por flores. Percorreu a estrada sinuosa que passava pelas fazendas aninhadas e contornou os meandros cristalinos do Miskatonic. Atravessou aqui e ali pontes rústicas de madeira ou de pedra, e em uma das curvas viu o grupo de olmos gigantes, onde, um século e meio antes, um de seus antepassados havia desaparecido misteriosamente. E estremeceu ao sentir o vento soprando, sentencioso, por entre eles. Logo depois, passou pela casa solitária em ruínas do velho feiticeiro Goldie Fowler, com suas pequenas janelas e seu grande teto que descia quase até o chão dos fundos. Ele pisou no acelerador e, ao passar por ela, não diminuiu a marcha até alcançar o morro onde nasceram sua mãe e os pais dela. Em um casarão branco e antigo que ainda conservava um aspecto imponente, visto da estrada, inserido em uma paisagem maravilhosa de vales verdejantes e encostas rochosas, em cujo horizonte se avistava as distantes torres de Kingsport, e mais adiante instaurava-se a presença de um mar antigo e onírico. Então chegou à encosta, onde ficava a antiga casa que ele não havia visitado fazia 40 anos. Já era o fim da tarde quando Carter chegou ao sopé e fez uma pausa em uma curva na metade da subida para contemplar os vastos campos dourados e celestiais, inundados pela luz mágica do sol poente. Toda a fantasia e o anseio de seus sonhos recentes pareciam estar nessa paisagem silenciosa e sobrenatural, que sugeria a solidão desconhecida de um outro planeta. Ele olhou à sua volta e admirando o deserto aveludado de pardos que ondulavam entre as cercas arruinadas e o aglomerado mágico de florestas que se destacava acima das colinas, e do vale fantasmagórico coberto de árvores que mergulhava nas sombras, em direção às bordas úmidas de riachos cujas águas murmuravam enquanto fluíam entre as raízes inchadas e retorcidas. Algo lhe dizia que o seu carro não pertencia ao universo que ele procurava. Assim o deixou à beira da floresta. Guardou a enorme chave no bolso do casaco e continuou a subir a ladeira a pé. Agora estava dentro de uma floresta, mas sabia que a casa ficava no topo de uma colina, completamente desmatada, exceto ao norte. Ele se perguntava como estaria a casa, que
que estava vazia e abandonada por negligência desde a morte do seu tio-avô, Christopher, 30 anos outrora. Durante sua infância, ele passara longos períodos ali e descobrira estranhas maravilhas na mata que se estendia por trás do pomar. As sombras ficavam mais densas ao redor dele, porque a noite se aproximava. E à sua direita uma clareira se abriu entre as árvores, de modo que por um momento ele pôde ver várias léguas de campos no crepúsculo e a torre do sino da congregação, que ficava no monte central de Kingsport. Rosadas pelas últimas luzes do dia, vidraças das pequenas janelas redondas pareciam arder em chamas com a luz refletida. No entanto, quando mergulhou outra vez nas sombras, lembrou-se assustado de que essa visão fugaz só poderia ter vindo de suas memórias da infância, uma vez que a igreja tinha sido demolida havia muito tempo para a construção do hospital da congregação. Ele havia lido aquela notícia com interesse, já que o jornal também falara de estranhas galerias ou passagens que haviam sido encontradas na colina rochosa sobre as fundações da igreja. E em meio a essa confusão, pensou ter ouvido uma voz aguda e sentiu um novo calafrio ao reconhecê-la depois de tantos anos. Benja Corey, o antigo servo de seu tio Christopher, já estava velho nos tempos remotos de sua infância, quando começou a passar temporadas inteiras na velha mansão. Agora, ele deveria ter mais de 100 anos. Porém, aquela voz aguda não poderia pertencer a mais ninguém. Carter não conseguia entender o que ele dizia, mas o tom era inconfundível e perturbador. Quem diria que o velho Benji ainda poderia estar vivo? Senhor Randy! Senhor Randy! Onde você está? Você quer matar sua tia Marta de desgosto? Ela não lhe disse para voltar antes de escurecer? Randy! Randy! Na minha vida eu nunca vi uma criança que gostasse tanto de correr pela floresta. Passa o dia nessa mata cheia de cobras. Ei, Randy! Randolph Carter parou em meio dessa densa escuridão e esfregou os olhos com a mão. Havia algo errado. Ele estava em um lugar onde não deveria estar, perdido em algum lugar muito distante, onde não deveria ter ido, e agora estava imperdoavelmente atrasado. Não tinha notado a hora tarde na torre do sino de Kingsport, embora pudesse facilmente vê-lo com sua luneta de bolso, mas sabia que o seu atraso era algo muito estranho e incomum. Não tinha certeza de que trouxera a luneta consigo, e enfiou a mão no bolso da blusa para confirmar. Não, ele não havia trazido, mas lá estava a chave de prata que encontrara dentro de uma caixa em algum lugar. O tio Chris falara uma vez algo estranho sobre uma caixa fechada onde haveria uma chave, mas a tia Marta o tinha interrompido de repente, dizendo que aquilo não era coisa que se dissesse a um menino que já tinha a cabeça cheia de fantasias esquisitas. Então ele tentou se lembrar de onde exatamente havia encontrado a chave, mas tudo estava tão confuso e nebuloso. Ele achava que tinha sido no sótão de sua casa em Boston e lembrava-se vagamente de subornar Parks com a metade de sua mesada para ajudá-lo a abrir a caixa e não contar nada a ninguém sobre isso. Mas ao evocar essa cena em sua mente, o rosto de Parks estava muito estranho, como se as rugas de incontáveis anos tivessem aparecido no londrino espeviato. Randy! Randy! Ei, Randy! Uma lanterna oscilante apareceu na curva escura, e o velho Benjamin
se lançou sobre a silhueta silenciosa e perplexa de Carter. Droga, menino! Aí está você! Você não tem uma língua na boca para responder? Estou lhe chamando há meia hora e você já deveria ter me ouvido há muito tempo. Você não sabe que a sua tia Marta fica preocupada quando você não volta antes do anoitecer? Espere para ver o que vai acontecer quando eu contar ao seu tio Chris. Você deveria saber que essas florestas não são um bom lugar para perambular a essa hora da noite. Você pode tropeçar em coisas ruins, das quais nada de bom pode esperar. Como meu avô já dizia, vamos, Randy, o Hannah não vai nos esperar para o jantar. Assim Randolph Carter foi arrastado a estrada acima, onde estrelas fascinantes brilhavam através dos ramos altos de outono. Ouviram os cachorros latindo, viram a luz amarela das janelas depois da última curva da estrada e viram as Pléiades piscarem sobre a clareira, onde havia um grande teto negro contra o crepúsculo do entardecer. Tia Marta estava já na porta e não repreendeu muito o pequeno patife quando Benjamin o tacou para dentro. Ela conhecia o tio Chris o suficiente para esperar algo assim do sangue dos Carters. Randolph não mostrou a chave, mas jantou em silêncio e só protestou quando chegou a hora de ir para a cama, pois às vezes ele sonhava melhor despertado e queria utilizar aquela chave. Randolph acordou cedo na manhã seguinte e teria fugido até o bosque se o tio Chris não o tivesse pegado e obrigado a sentar na mesa do café da manhã. Ele observava impaciente a sala em sua volta, com o telhado baixo, com as traves expostas, assim como as pedras triangulares e o rústico tapete, sorrindo apenas quando os galhos das árvores lá fora arranhavam os vidros da janela ali. As árvores e as colinas estavam próximos a ele e constituíam os portões daquele reino encantado, sem tempo, que era a sua verdadeira pátria. E quando ele finalmente foi livre, apertou o bolso do casaco para sentir a chave. Tranquilizado, ele correu pelo pomar até a encosta acima, onde uma esplêndida colina arborizada se erguia ao esperar. Na floresta, o solo estava coberto de musgo e grandes rochas cobertas de líquen brotaram aqui e ali, na luz pálida, como monolitos druídicos, com os troncos inchados e retorcidos de uma floresta sagrada. Uma vez, enquanto Randolph estava escalando através de um torrente furioso, cujas cachoeiras mais abaixo no vale cantavam feitiços rúnicos para os faunos, as tríades e os egípanes ocultos, ele viu a estranha caverna na encosta arborizada, o temido covil da cobra, evitado pelos camponeses, o qual lá em casa o haviam avisado muitas vezes para que se mantivesse afastado. Era profundo, e muito mais profundo que ninguém, exceto ele, suspeitasse, porque o menino havia descoberto uma fenda em um canto escuro e distante, na qual se entrava para uma caverna ainda maior, um lugar obsessivo e sepulcral, cujas paredes de granito sugeriam a estranha impressão de que não era natural. Se arrastou e deslizou para dentro da fenda com uma pressa que nem mesmo ele conseguia explicar. Nem sabia dizer por que se aproximava com tanta ousadia e confiança para a parede no final da gruta. Ou porque, ao fazer isso, ele instintivamente puxou a chave e continuou avançando. Quando chegou em casa, naquela tarde, pulando de alegria, ele não se desculpara pelo atraso, nem prestou atenção às reprovações que recebera por ter ignorado o toque do berrante que anunciava o almoço do meio-dia. Hoje em dia, todos os parentes distantes de Randolph Carter concordam que algo aconteceu e que despertou sua imaginação quando ele tinha apenas 10 anos.
Seu primo, o Sr. Ernest B. Aspiol, de Chicago, que é exatamente 10 anos mais velho do que ele, se lembra perfeitamente da mudança que ocorrera no menino no distante outono de 1883. Randolph começou a ter visões fantásticas que poucos outros poderiam ter compartilhado. E ainda mais estranho havia se tornado o comportamento que exibira em relação às coisas cotidianas da vida. Ele parecia ter adquirido um dom profético. E às vezes Carter reagia de forma desproporcional a coisas que momentaneamente pareciam insignificantes, mas que acabaram sendo tão grandiosas que justificavam o seu comportamento inicial. Nas décadas seguintes, à medida que novas invenções, novos nomes e novos acontecimentos marcantes foram escritos no livro da história, de vez em quando, as pessoas se lembram com grande espanto de que, como anos antes o pequeno Carter havia já dado algumas dicas do que estava para acontecer em um futuro tão distante. Ele mesmo não entendia o significado desses acenos, nem sabia por que certas coisas provocavam nele certas emoções. Mas ele conjecturou que deveriam ser atribuídos a algum sonho esquecido. Foi no início de 1897 que ele empalideceu quando um viajante mencionou a cidade francesa de Belloir-en-Santerre, e seus conhecidos se lembraram disso, já que ele foi ferido quase mortalmente em 1916, naquela mesma localidade, enquanto lutava contra a legião estrangeira na época da Grande Guerra. Os parentes de Carter têm discutido essas coisas extensivamente desde que ele desaparecera recentemente. O pequeno e velho criado Parks, que durante anos suportou pacientemente suas extravagâncias, ouviu pela última vez na manhã em que saiu sozinho em seu carro, carregando uma chave que descobrira recentemente. Parks ajudara seu mestre a tirar a chave de uma velha caixa e ficou estranhamente perturbado com as grotescas incrustações da caixa e alguma outra peculiaridade bizarra que não conseguira definir. Partindo, Carter lhe tinha dito que iria visitar a antiga propriedade nos arredores de Arkham, no meio da encosta que sobre Hell Mountain, na estrada que leva às ruínas da velha casa dos Carters. Seu carro foi encontrado cuidadosamente estacionado em um lado da estrada, e dentro dele estava uma caixa de madeira perfumada, com estranhos entalhes que assustaram os camponeses que a descobriram por acaso. Ela continha apenas um pergaminho bizarro, cujas inscrições nenhum linguista ou até mesmo paleógrafo foi capaz de decifrar ou sequer de identificar. E a chuva já havia apagado qualquer pegada, embora os investigadores vindos de Boston tivessem uma coisa ou duas para dizer acerca de certas pegadas e pistas encontradas entre as vigas caídas da fazenda dos Carter. Na verdade, eles declararam que foi como se alguém tivesse tateado algo nas ruínas, em um período bastante recente, à procura de alguma coisa. Um lenço branco comum foi encontrado entre as rochas na floresta, mas não pôde ser identificado como pertencente ao homem desaparecido. Circulam vozes acerca de uma divisão iminente das propriedades de Randolph Carter entre todos os seus herdeiros, mas eu me oponho fortemente a isso, porque acho que ele não está morto. Existem entrelaçamentos de tempo e espaço, visão e realidade que apenas um sonhador pode intuir. E, pelo que sei sobre Carter, estou convencido de que ele simplesmente encontrou uma maneira de atravessar esses labirintos. Não sei se ele um dia irá voltar. Ele desejava a terra dos sonhos e ansiava pelos dias de sua infância. E então encontrou uma chave. E de certa forma, acredito que ele foi capaz de usá-la com bastante lucro. Vou perguntar a ele quando o encontrar, porque espero vê-lo na cidade dos sonhos que ambos visitamos com frequência.
Em Ultar, sobre o rio Sky, um novo governante é dito reinar pelo trono de Opala, de Ilakvad, a famosa cidade que se ergue nos irreais penhascos de cristais, com vista para o mar crepuscular, onde os ignorantes barbudos com barbatanas constroem os seus labirintos bizarros. E acho que sei interpretar esses rumores. Certamente, estou ansioso para ver a grande chave de prata, porque em seus arabescos crípticos podem ser simbolizados os desenhos misteriosos de um universo cego e impessoal. Obrigado por ter ouvido este conto. Se você deseja que esse canal continue existindo, peço-lhe encarecidamente que indique alguns vídeos para os seus amigos, de modo que eu possa trazer novos contos para vocês. Obrigado. Este conto, A Chave de Prata, possui uma continuação, escrita por H.P. Lovecraft. A continuação se chama Além dos Portões da Chave de Prata.